Por muitos anos, Pokémon foi uma das minhas franquias favoritas da Nintendo. Eu perdi a conta de quantas vezes na minha infância e na minha adolescência eu visitei as regiões de Kanto e Hoenn. Mas ao mesmo tempo, eu não sei explicar o que houve com o brilho da série nos últimos anos, Pokémon infelizmente já não me encanta mais da mesma maneira. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu sou o Otaku Velho e eu vou passar aqui um tempo conversando com vocês sobre Pokémon. Então, se você é fã de Pokémon, eu peço para você já deixar o seu joinha e se inscrever se você estiver no YouTube. E claro, sua opinião é muito importante para mim, então deixe um comentário. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, eu peço para você que me siga no Spotify e também deixe seu curtir e o seu comentário. Eu habilitei a aba de comentários desse podcast para que a gente possa ter uma noção quanto que vocês estão gostando desse podcast e utilizar isso para melhorar a qualidade do produto nos próximos episódios. E por favor, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. As redes sociais desse podcast estarão na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. É muito importante para que vocês me ajudem a crescer e a criar uma comunidade cada vez mais forte. Bom, eu não fui uma daquelas crianças que teve a sorte de ter acesso a um Game Boy quando eu era criança para jogar os jogos portáteis da Big N. Sendo honesto, o meu primeiro console realmente foi um Super Nintendo, mas foi bem lá no final da vida do Super Nintendo. Até particularmente foi bem no fim da vida do Nintendo 64. Eu cheguei, muitos anos depois, a ter acesso ao 64 por um curto período de tempo. E, sendo honesto, eu não sei nem que fim teve esse console, porque eu cheguei a jogar um pouco nele, mas nenhum grande jogo. Eu acho que nem o Mario eu cheguei a encostar. Então, pra mim, é muito engraçado esse carinho que eu tenho por Pokémon. Porque Pokémon, pra mim, ele ocupa um lugar muito especial dentro do meu coração com relação aos jogos que eu tive acesso na minha infância. Lembrando, não tive acesso a ele como um jogo portátil, infelizmente. Pokémon, quando eu era pequeno, ele era quase um sonho de consumo. Era um jogo que eu nunca tinha jogado, mas que eu sempre quis ter acesso. O problema é que os preços que o console tinha no Brasil eram completamente impraticáveis, isso para não falar dos valores das fitas dos jogos. Então, nunca tive acesso ao console, mas um dia, como eu imagino que a maioria das pessoas que hoje são fãs de Pokémon, eu tive acesso a esses jogos de uma maneira um tanto quanto não legal, através de emuladores, claro, através dos famosos emuladores de GBA. Eu acho que eu nunca vou esquecer quando eu iniciei a minha jornada em Hoenn pela primeira vez com Pokémon Ruby. É particularmente engraçado porque eu não entendi uma palavra do que era dito no jogo todo. Porque até hoje Pokémon tem esse problema de não ser localizado para o Brasil. Para uma criança que não entendia uma palavra de inglês, era especialmente desafiador jogar Pokémon porque você não entendia o que estava acontecendo na história. E um jogo de RPG necessita que você saiba o que está acontecendo na história. Mas existiam métodos. Às vezes você pegava um detonado para saber o que você precisava fazer, ou você podia simplesmente ficar apertando Z, falando com todos os personagens disponíveis no jogo até você desbloquear o que você precisava para seguir jogando. Eu lembro que eu ficava muito ansioso quando eu voltava da escola, porque eu ficava louco para voltar a jogar e a treinar a minha equipe de Pokémon. Com isso, eu acho que eu zerei Pokémon Ruby algumas vezes. Cada vez que eu zerava, eu procurava fazer uma equipe diferente, eu procurava achar um Pokémon diferente, um Pokémon que fosse mais raro. E fui seguindo. E sendo honesto, eu acho que Pokémon Ruby foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. De certo modo, o mesmo se repetiu quando consegui jogar Pokémon Red, Silver, Fire Red. Nunca tive problema em jogar um jogo mais de uma vez, contanto que ele me divertisse. E Pokémon tinha esse charme, apesar de alguns jogos serem em preto e branco, outros serem coloridos, eles serem muito pixelados, eles serem em 2D chapado, eu sempre me divertia. Eu sempre curtia a experiência, mesmo repetindo. E sempre queria mais e mais jogos de Pokémon. Por muito tempo, talvez Pokémon tenha sido uma obsessão na minha vida. Uma coisa que eu sempre queria estar sempre jogando, sabe? Eu não sei explicar como, mas os jogos do Pokémon me mantiveram vidrados por anos. Talvez tenha começado a jogar quando eu tinha 8 e continuei focado talvez por mais 7 anos. Até eventualmente chegar na minha primeira parede com Pokémon, que foi o lançamento de Pokémon Diamond e Pearl, que na época eles eram lançados para um novo console portátil da Nintendo, o DS.
um console novo que não tinha um bom emulador funcionando. Melhor dizendo, não tinha um emulador que funcionava bem no meu computador. E eu não tinha ideia de como fazer esse emulador funcionar. Bom, era uma época diferente, nem acesso à internet boa eu tinha direito, até para tentar entender como eu poderia fazer esse emulador funcionar. E aos poucos isso foi me cansando e eu fui deixando isso um pouco de lado. Nesse momento da minha vida, eu já tinha acesso a outros videogames, eu não lembro se era o meu PS1 ou o meu PS2, ali para 2008, mais ou menos 2009. Então eu tinha outros jogos que eu podia jogar e isso eventualmente me ajudava a satisfazer a minha vontade de jogar alguma coisa, a manter a minha mente ocupada. Apesar disso, eu fiquei anos sonhando com ter o meu próprio 3DS para finalmente jogar esses jogos, que eu lia e ficava cada vez mais animado com eles. Agora os Pokémons se moviam, eles tinham diferenças entre macho e fêmea, diferenças visíveis, então tudo isso me animava muito. Bom, tudo mudou uns anos depois, quando eu conheci um amigo meu na escola que tinha um 3DS com Pokémon Platinum no R4. E esse foi o meu primeiro contato com a quarta geração de Pokémon. Nessa ocasião, eu joguei Pokémon Platinum até o cansar. Então, João Paulo, se você estiver ouvindo esse podcast, muito obrigado, cara. Você fez as minhas aulas de literatura e geografia infinitamente mais divertidas e menos insuportáveis. Mas, infelizmente, esse foi o jogo de Pokémon que eu menos gostei de jogar. Eu acho que esse jogo ele tem infinitos problemas de level design, que torna um jogo muito maçante, principalmente ali no meio do jogo, e isso vai te cansando quando você vai jogando. E honestamente, eu acho que esse jogo ele explica muita coisa sobre a mitologia de Pokémon que não precisava. Apesar de o fandom adorar isso, eu sou uma pessoa que não curte essas mudanças, essas coisas novas que são feitas. Acho que ele não precisa explicar essas coisas. O que pra mim fez com que jogar Pokémon Platinum não fosse a experiência que eu esperava, e de certo modo, junto com a idade, acabou me afastando um pouco de Pokémon por alguns bons anos. O meu preconceito com a quinta geração me fez pular Pokémon Black e White, que hoje é uma decisão que eu me arrependo, mas eu só voltei a jogar Pokémon alguns bons anos depois, na sexta geração, com Pokémon XY. Agora sim, no meu próprio 3DS, um dos primeiros consoles que eu comprei com o meu próprio dinheiro, junto do meu já falecido PS3. E adivinha qual foi o primeiro jogo que eu fiz questão de comprar para esse 3DS? Pois é, Pokémon X. Esse 3DS foi um console que me trouxe muita alegria. Eu joguei muito Pokémon X nele. Tive a oportunidade mais tarde de pegar Pokémon Omega Ruby no lançamento, que é o remake da minha geração favorita. Foi onde eu comecei a jogar Pokémon. E talvez tenha sido o primeiro jogo lançamento que eu comprei na minha vida. E claro, eu aproveitei muito também a Alola com o Pokémon Sun e Moon, apesar de não achando exatamente esses jogos tão incríveis quanto os outros dois. Tá, você pode me perguntar por que eu tô contando toda essa história de Pokémon se ela não condiz em nada com o tema do podcast. Basicamente, eu queria enfatizar o quanto que Pokémon foi especial pra mim ao longo da minha vida. Porque, infelizmente, depois da sétima geração de Pokémon, todo esse amor que eu tinha por Pokémon sumiu. Pokémon deixou de ser atrativo pra mim. Não sei se foi porque inicialmente eu teria que comprar um console novo, porque eu não estava conseguindo fazer os jogos funcionarem no meu computador, já falecido também emulador de Nintendo Switch, ou se foi porque a franquia foi cansando pra mim, se as mecânicas as mecânicas novas que eram apresentadas nos jogos foram ficando cansativas, ou se elas simplesmente não me pegaram. Mas o que fica é que nessa ocasião, Pokémon começou a perder o brilho que ele tinha pra mim. Hoje eu tenho o meu próprio Nintendo Switch, e o meu Nintendo Switch ele veio com 3 jogos, 2 jogos do Mario e Pokémon Sword. E eu tive acesso a esse jogo muitos anos depois do lançamento. Eu cheguei a dar uma chance a Pokémon Sword quando eu comprei o console, e eventualmente ao remake de Pokémon Diamond, depois de muitos anos da frustração que eu tive com Pokémon Platinum. E pra minha surpresa, apesar de jogar os jogos até o final, eles não me pegaram da mesma maneira que os jogos me pegavam antes. Aquela vontade que eu sentia de bridar Pokémons legais, de caçar Pokémon Shine, não existe mais. De jogar de novo jogos com outros times, também não. Ou mesmo ficar caçando Pokémons raros dos jogos para montar uma equipe totalmente exclusiva. Os jogos que vieram dessa geração, eles infelizmente não me pegaram. Tá, mas e aí, eu cansei de Pokémon? Talvez. Pokémon é uma franquia que mudou muito
em seus quase 30 anos de existência. E para mim, os monstrinhos disponíveis para ser capturados, eles não são mais atrativos, eles não têm mais um design legal. Parece até aquele preconceito de velho. Bom, mesmo eram os pokémons da primeira geração. Hoje todos têm esse visual de objeto esquisito. Disse o velho mal-humorado que esqueceu da existência do Magnemite. Apesar de eu concordar que existe sim uma crise criativa na Game Freak, eu ainda acho que temos muitos pokémons que são lançados com designs interessantes. E às vezes eu acho que falta tempo para deixar os desenhistas e os designers pensarem em designs que deixam os pokémons cada vez mais e mais interessantes. Mas esse não é o foco, eu não vou me prender nisso. Não tô aqui para discutir um a um todos os pokémons que existem. Bom, talvez o que me incomode é que em quase 30 anos, pouco se mudou nas mecânicas de combate dos jogos. Apesar de ainda termos apostas em mecânicas de combate diferentes na série Legends com Arceus e Zia, lembrando, eu não joguei esses jogos, então eu só tô comentando porque eu sei que eles existem, essa parte da franquia ela ficou estagnada por muitos anos. Apesar de às vezes, muito às vezes, a Game Freak testar, inovar um pouco nas mecânicas de combate, esses testes, essas tentativas de inovação, elas são esquecidas na próxima geração. E a gente pode, talvez algumas fiquem meio esquecidas. A gente tinha as batalhas rolantes ali em Pokémon Black e White, tinha as batalhas 3 contra 3 no Nova, tínhamos as batalhas... Eu acho que era o Nova que tinha batalhas 3 contra 3, já não lembro. Mas eu lembro que a gente tinha as batalhas 5 contra 1, que a gente batalhava com uma horda de Pokémon XY. Tudo isso foi ignorado pela Game Freak com o passar dos anos, com os novos jogos. E a falta de inovação não se restringe só às batalhas. A Game Freak, de vez em quando, ela tenta criar uma nova mecânica para algumas coisas. Em Pokémon Omega Ruby, a gente tem uma tentativa de substituto do Fly, que era Pokéflute. E eu achava muito maneiro você subir num Latias e voar por Hoenn. Mas é algo que foi completamente abandonado pela Game Freak logo em seguida. São pequenos testes que me fazem pensar que os designers não estão perdendo tempo, eles estão tentando inovar sempre, mas infelizmente alguma coisa não flui como deveria ali nos bastidores. Mas voltando a falar das mecânicas de combate, o modelo de combate que ele é estático, característico dos RPGs de turno, é incrível. Eu adoro um jogo de RPG de turno. Eu acho muito divertido você pensar em estratégias de jogo e o RPG de turno ele te proporciona essa chance de você pensar uma estratégia diferente, eventualmente, dentro do combate. Apesar de Pokémon, quando você joga Pokémon competitivo, você tem o fator tempo contra você. Mas eu concordo que as mecânicas de combate de Pokémon necessitam de uma atualização urgente, porque depois de 30 anos, é basicamente a única coisa que não mudou. Até mesmo Final Fantasy, que é outro marco do RPG de turno, já se atualizou para virar algo mais próximo de um action RPG. Eu não acho que o RPG de turno precisa acabar. Muito pelo contrário, eu sou muito fã desse modelo de jogo. Eu acho que ele precisa ser trabalhado para ser mais divertido. E tá aí o Clair Obscur, provavelmente vai ser o jogo do ano desse ano, provando que a gente consegue sim fazer o RPG de turno ser uma coisa super divertida e dinâmica. Então, caberia a Game Freak pensar uma maneira de tornar o RPG de turno em Pokémon uma maneira mais interessante de se jogar. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que mudar esse ponto específico de Pokémon não é tão simples. O Pokémon é uma franquia muito grande e ela movimenta muito dinheiro. E eu honestamente eu acho que nada representa mais o Pokémon do que o Campeonato Mundial de Pokémon, que é um evento de porte gigantesco que movimenta muita gente ao redor do mundo para jogar as finais, jogar o que for. Para um jogo competitivo como esse ser minimamente jogável, ele precisa ser previsível. Apesar da criatividade ainda ser minimamente necessária na hora de montar estratégias, a previsibilidade ela é necessária para permitir os jogadores se prepararem no jogo, criando o que a gente conhece hoje na maioria dos jogos como o famoso metagame. Você matar o coração do campeonato, mudando as mecânicas de combate de Pokémon e, por consequência, dificultando todo o processo de criação de estratégia num campeonato mundial, pode ser o primeiro prego no caixão para matar Pokémon. Então eu entendo o receio da Game Freak em mudar esse ponto específico de Pokémon, apesar de não concordar.
E, de certo modo, diferente do que muitos dizem e pensam, o único ponto que ficou inalterado em todos os 30 anos da franquia de Pokémon foi realmente o combate. Diferente do que todos dizem, todo o resto mudou. Desde os encontros com os monstrinhos, que antigamente era você andando aleatório no matinho, agora você vê Pokémon na sua frente. O Pokémon ele saiu de uma arte completamente pixelada para um modelo 3D. Não acho o modelo 3D tão bonito, mas tudo bem. Isso é questão de gosto. O mundo de Pokémon ele tomou escalas colossais. Tudo para tornar a experiência de jogar Pokémon mais interessante para nós, o público. Então, diferente do que muitos dizem aí, eu não acho que a Game Freak seja exatamente uma franquia tão preguiçosa. Eu acho que sim, existem inúmeros problemas, mas nunca saberemos o que gera esses problemas. O que faz, por exemplo, um lançamento de Pokémon Scarlet Violet sair tão quebrado quanto a gente viu, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando ele saiu. A gente nunca vai saber o que faz isso. Eu acho que nenhum desenvolvedor quer lançar um jogo quebrado, mas não posso dizer o mesmo dos acionistas, por exemplo. Tá, agora dito tudo isso, eu não sei por que Pokémon me causa esse cansaço. Claramente, todo o tempo que eu tô passando aqui, eu não tô falando mal de Pokémon. Eu tô defendendo Pokémon. Então, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito ainda. Agora, eu posso me perguntar, por que eu acho que os jogos novos eles não valem mais o tempo que eu gasto jogando eles? Por que eu não me divirto mais jogando eles? E, bom, desculpa, se você ficou aqui esperando a resposta, saiba que nem eu sei direito. Apesar disso tudo ter virado um podcast, esse é um questionamento que eu tenho dentro do meu íntimo por muito tempo. É algo que talvez eu deva tratar em uma terapia. ou talvez eu só queira uma desculpa para fazer um podcast sobre Pokémon. Ou talvez, na prática, eu saiba a resposta. Eu não sou mais o público-alvo desses jogos. Apesar de tudo que eu disse até agora, Pokémon ele é desenvolvido pensado no público infanto-juvenil. Um grupo que há muito tempo eu não tô nele. Por isso que talvez essa franquia tenha perdido brilho pra mim faz um tempo. Porque, como eu enfatizei no começo do podcast, essa franquia ela foi um marco na minha vida quando eu fui uma criança. Algo que eu já não sou mais hoje. Faz sentido, de certa maneira, pensar que um jogo como esse, ele não tem mais o mesmo brilho pra um cara de 30 anos. A história ela é muito simples, ela é muito pensada para manter uma criança presa. Deve ser muito divertido hoje você jogar um Pokémon. Não deve ser como era na minha época, que você precisava de um mínimo de concentração, porque ele é um jogo muito paradão. Deve ser muito divertido, porque ele é colorido, ele é dinâmico. As batalhas envolvem monstros gigantes, mudanças de tipo, ataques especiais, mega evoluções. Então, talvez o meu problema seja que eu fiquei velho. Só talvez. Tudo bem, não tem nada de errado. É natural as pessoas crescerem e seus gostos mudarem. Apesar dos jogos de Pokémon não me pegarem mais, porque, de novo, a história e tudo é pensado para ser jogado por uma criança, existem outros jogos que são pensados para um público mais com a minha idade, com o meu nível de maturidade e por aí vai. Acabei de vir falar, eu falei de Clair Obscur. Clair Obscur foi um jogo que me divertiu muito ao longo desse ano. Fora que existem vários outros, existem infinitas franquias que me mantêm entretidos. Final Fantasy, Kingdom Hearts, God of War, Last of Us. Eu posso passar horas aqui citando jogos dos mais divertidos possíveis que me mantêm entretido, então eu não fico tão chateado de Pokémon ter perdido o brilho pra mim, porque ele ainda ocupa um lugar especial dentro do meu coração pelo que ele foi na minha infância. Mas a gente tem que entender que a gente sempre amadurece. E entender isso e não criticar algo que não é pra você é importante. E sim, todo esse podcast foi pra dizer exatamente essas frases. Você que é burro velho que fica reclamando de Pokémon, cara, vai arrumar alguma coisa pra fazer, irmão. Pô, é sacanagem. O jogo não é nem voltado pra você. Eu entendo que você tem um apego emocional com a primeira geração, mas você precisa entender que você não é mais a prioridade da Nintendo nem da Game Freak para esses jogos. Recomendo, se você se sente frustrado com Pokémon, você tentar jogar o Zeldinha. Talvez isso te prenda por mais tempo, assim como me prendeu. Bom, apenas reforçando, todo esse podcast aqui não é pra dizer que Pokémon se tornou uma franquia ruim com o tempo, e sim que nós crescemos. E tudo bem, de novo, tudo bem não ficar empolgado com os novos lançamentos de Pokémon. De novo, esses jogos não são pensados pra gente, que já passou dos seus 20, 30 anos. Eu não fico triste, porque eu espero que a nova geração esteja fazendo a alegria de muitas crianças, que vão ter esse mesmo apego emocional que eu tenho por Pokémon. E eu recomendo que o cara que tenha esse problema com Pokémon de Pokémon morreu, Pokémon não é mais tão legal, procura uma terapia, cara, porque
Sua infância não foi estragada porque o novo jogo de Pokémon tem mecânicas diferentes ou os monstrinhos não são iguais à primeira geração. Você jogou a primeira geração e você se divertiu. E é isso que importa. E aí, galerinha, beleza? Eu queria muito aproveitar sempre o final dos podcasts para fazer uma espécie de uma área livre de discussão. Porque no fim, o podcast que eu estou escrevendo, que eu estou fazendo, é para ser um diário. É para eu transparecer todos os pensamentos que eu tenho sobre um dado assunto. Às vezes eles vão ser umas coisas mais roteirizadas, como esse, outras mais livres. Eu ainda meio que não decidi o que eu vou fazer com esse podcast. Mas eu gosto de ter, no final do podcast, um espaço para eu falar sem roteiro, sem objetivo, sem nada. E como sendo um diário, eu queria trazer um pouco da minha experiência que eu tive ao longo da última semana. Foi uma semana muito cansativa, porque eu fiquei muito ansioso esperando sair o episódio. Quase todo dia eu chegava nas redes sociais que eu preparei para esse podcast para falar sobre quanto que eu estava ansioso, o quão interessante pode ser, o quão legal vai ser esse projeto. Tentar convencer vocês a virem. Não sei nem se eu consegui trazer muita gente, mas eu já comecei a movimentar as redes sociais. No dia do lançamento desse podcast, foi por um acaso, isso não foi bem planejado, mas foi por um acaso 3 de outubro, que é o dia pra gente não esquecer. Quem entendeu a referência, entendeu a referência. Mas bem, eu queria falar um pouco sobre as coisas que eu fiz ao longo dessa semana e o que eu não fiz ao longo dessa semana. Semana passada eu vim aqui, cara, é muito engraçado. Quando eu sento aqui pra começar a gravar de maneira livre, as palavras somem enquanto eu tô gravando, sabe? Você tem na sua cabeça tudo que você quer falar, só que na hora que você começa a falar, as palavras simplesmente vão embora. E fica uma coisa meio curiosa, assim. Eu queria muito falar que eu ainda não consegui terminar de ler A Batalha do Apocalipse. Na verdade, eu não saí do lugar do livro em uma semana. Eu não abri o livro pra ler. Ok. Eu não saí do lugar. Então, muita coisa ainda precisa ser pensada. Eu já tô planejando a minha compra de mangá do próximo mês, sendo honesto. E eu queria muito terminar de ler logo esse livro. Até porque eu terminei de ver Kaiju número 8 ao longo dessa semana. Eu queria muito terminar de ler o mangá, porque o anime ele me deixou muito frustrado. Eu cheguei a pensar em escrever um roteiro pra trazer, mas eu ainda tô decidindo se eu vou trazer ou não. Mentira, na verdade eu já comecei a escrever um roteiro, isso pode ser um episódio no futuro, não sei quando vou lançar. Mas basicamente eu ainda tô pensando o que eu posso fazer pros próximos episódios. Eu já tenho um roteiro meio escrito do próximo podcast. E, de novo, eu tô numa crise de abstinência ferrada com o mangá, cara. Porque eu tô aqui com Fullmetal completo na minha prateleira pra ler, eu não comecei a ler. Mentira, eu tô na metade, na verdade. Mas ainda tem muitos volumes de Fullmetal que estão fechados, lacrados no plástico, porque eu ainda não consegui sentar e ler. A minha esposa recentemente comprou o The Train no Tempest, que era outro mangá que eu tinha muita curiosidade de ler. Tá aqui na minha prateleira. No mês passado eu fiz uma compra de mangá muito pequena. Eu comprei Jujutsu Kaisen 1 e 2. Eu já tinha o 0 aqui. Então são 2 mangás que eu gostaria de ler, porque eu queria comparar a experiência de ler Jujutsu Kaisen em papel e ler Jujutsu Kaisen traduzido por um Scantrad. Eu começo a pensar que talvez tenha problemas nas traduções do Scantrad que vinham me dificultando a acompanhar todos os mangás que eu tô acostumado a ler. Tem um mangá em específico que eu ando tendo muita dificuldade de ler online, que é Kagurabachi. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu lembro que tive um problema parecido com Jujutsu Kaisen, como se tivesse informação faltando. E em Kagurabachi eu tenho essa mesma impressão. Por isso que eu queria ler uma coisa que foi traduzida, revisada, corrigida. Por isso que eu estou fazendo hoje questão de comprar esses mangás pra ler. E é isso com relação à leitura. Muita coisa ainda precisa ser feita pra esse podcast. Eu ainda tô pensando se eu invisto em mais alguma coisa pra melhorar o áudio. Eu vi que o primeiro episódio ainda ficou muito legal, apesar de... eu tenho a impressão que ficou com um pouco de eco. Eu, nesse momento, até troquei de ambiente dentro da minha casa para ver se eu reduzo um pouco o eco, mas eu tenho a impressão que eu ainda pego muito ruído de fone com o meu microfone, apesar dele ser muito bom. O meu microfone é um microfone dinâmico, então, na prática, ele deveria pegar só tem na frente dele. E é isso. Eu ainda tô vendo
aprendendo, na verdade, como fazer as coisas. Eu tenho a impressão que esse podcast aqui ficou infinitamente mais bem editado do que o anterior. Apesar de, pontualmente, vocês verem, tem alguns áudios que vazaram de fora. Por um acaso, aqui perto da minha casa, todo dia tem uns papagaios que ficam soltos voando, que é muito bonito, porque o papagaio é sempre um pássaro muito legal de se ver. Só que eles fazem um puta barulho e, dependendo do horário que eu gravar, o microfone vai pegar o canto desses papagaios. Por isso que no meio do podcast tem... não sei nem que barulho o papagaio faz. Tem o barulho do papagaio gritando na minha janela. O que mais que eu tinha reservado para essa parte do frital que eu tinha pensado? Bom, eu passei a semana também trabalhando com o meu trabalho pessoal. Não queria entrar em muitos detalhes, porque aí vai ficar fácil de, eventualmente, traçar de volta a mim. De novo, eu gosto da ideia de fazer um podcast, mas eu ainda gosto muito do meu anonimato. Não ser uma pessoa tão pública me interessa. Então, por enquanto, eu vou manter essa questão desse anonimato. Um dia, perder a vergonha, que esse é outro ponto. Um dia, se eu perder a vergonha, talvez eu passe a expor o meu rosto, não sei. Mas eu ainda planejo, talvez, seguir um formato meio de chamar uma pessoa para discutir sobre um assunto. Por um acaso, eu conheço uma pessoa que cairia muito bem para vir discutir Pokémon. Tem outras histórias que seriam legais de ser discutidas. E como é 3 de outubro, significa que a gente está entrando agora na temporada de primavera no Japão. Eu acho que é primavera, se eu não me engano, ou é outono, não sei. Tá entrando numa temporada nova de anime, e eu ainda tô vendo o que eu vou assistir. Eu não vi muitos animes interessantes sendo lançados nessa temporada, basicamente. É tudo sequência. Eu tô pensando ainda em, talvez, trazer um podcast para falar exatamente sobre os modelos que hoje as animações seguem, seus problemas e suas vantagens. São coisas que eu venho pensando. E é isso, basicamente. Eu também tenho pensado muito, sei lá, eu tô começando esse podcast, eu vou seguir com ele um tempo. E se eu achar que esse free talk ele ficaria melhor como uma coisa à parte, eu vou passar a separar. Porque eu tô vendo aqui que ele tá consumindo bastante tempo do podcast. Então ele seria talvez algo mais interessante como uma proposta à parte, mas tudo depende do quanto que o público crescer e do quanto que uma proposta como essa tem a audiência também. Por enquanto eu vou deixar aqui, até porque eu quero reservar já esse espaço no final, para quando eu tiver algum feedback de vocês, eu ter aonde discutir esse feedback, ler e-mails, comentários e coisas afins, coisas que agreguem ao podcast para trazer. Então, reforço. Gente, deixem um comentário. Eu acho que isso vai agregar muito ao projeto, além de, claro, ajudar a divulgar o podcast dentro dos algoritmos das redes sociais. E eu vou pedir de novo, galera, segue o podcast. Eu tenho um Twitter, eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok. O TikTok vai ter corte. Esse episódio ele tem muito pedaço que vai gerar cortes legais pro Instagram e pro TikTok. Então, sigam, porque tem coisas que provavelmente tem trechos aqui que vocês adorariam mandar para aquele seu amiguinho que não entende nada de Pokémon e fica falando bobagem por aí. E no geral eu acho que é isso. Vejo vocês na próxima semana, eu espero, e até mais.